que é um projeto de lei, um pouco diferente de PEC, sobre o corte dos supersalários. O que são os supersalários? Os supersalários são salários que ultrapassam o teto limite do salário do servidor, que é o salário do salário ministro. base. O salário teto, né? Sim. É do ministro do STF. Isso. Que hoje é de 44 mil. E para algumas prefeituras, alguns estados e também o federal, beneficiarem alguns dos seus servidores com mais dinheiro do que isso, eles não poderiam lançar como salário e começaram a criar benefícios das mais variadas espécies. Isso. Para aumentar consideravelmente essa renda desses servidores, que hoje são chamados de supersalários. Alguns dados. Hoje nós temos 12 milhões de servidores. O Boulos está com estudo em mão, dizendo que nós temos 0,3% de servidores que recebem entre 100 mil e 500 mil reais. Ou seja... Sendo que teve pessoas recebendo em um mês quase R$1 milhão em benefício. Sim, ele falou mais ou menos em média, mas com certeza teve gente que... Então ele veio, cara, por que a gente não ataca esse lado? E a economia dele, que ele anunciou, ia ser de 5 bilhões de reais por ano. Só nesse primeiro ato. A economia que o Haddad diz que nós teremos nos 2 próximos anos vai ser de 70 bilhões. Não é pouco, 5 bilhões. Ainda mais por algo que não deveria ser legal. Né? Que é algo que a gente sim deveria atacar. O que está no fora da mesmice? Vamos lá. Primeiro, no nosso estudo, é bom falar para vocês que foi atacado isso na lista de corte e gasto, salário mínimo. Cara, isso depois que eu comecei a ler, eu fiquei... É muito legal. Como que aumenta o salário mínimo, né? A gente tinha uma regra que era o salário mínimo aumenta com a inflação, mais a diferença do PIB dos 2 últimos anos. O que significa isso? Você tem que saber isso? É legal você saber, mas o que significa isso? Que você tem um cálculo definido. Sim, tem uma regra. Uma regra. Não é tirada do bolso o motivo de aumentar ou não o salário mínimo. Eu não chego e falo assim, eu vou te dar 10 mil de salário mínimo. Exatamente. Então aí vem algumas ações passadas. E, novamente, eu coloco entre parênteses aqui, eu não estou defendendo ninguém. Mas eu lembro muito bem que o Bolsonaro foi muito atacado nisso. E, cara, ele tinha uma regra a seguir. Exatamente. A esquerda deu muita porrada nisso. E a direita deu muita porrada nesse último ano no governo Lula com isso. Porque assim, os dois tinham a regra a seguir. Então... A oposição dando porrada porque está seguindo a regra. Então, assim, é bom vocês ficarem sabendo, assim, cara... Primeiro, para mim principalmente, para de compartilhar porrada de salário mínimo, governo Lula ou Bolsonaro. Cara, não cola mais comigo. Porra, tem uma regra a seguir, cara. Exatamente. Então não vem assim algum deputado querendo palanque, querendo voto. Sobre cima do salário mínimo. Porque aumentou 10 ou 1% na real. Putz, cara, a gente já discutiu muito isso. Cara. É uma regra que foi combinada e tem que ser seguida. Isso aí. Mudou agora, tá? Por que mudou agora? Quer dizer, vai mudar, né? O anúncio do Haddad, o que ele anunciou? Cara, a gente tem o arcabouço fiscal, que é também uma regra que o governo tem que decidir, tem que seguir para a gente manter as contas no azul. E esse arcabouço fiscal ele tem uma alíquota de aumento do que eles podem trabalhar de 2,5%. Então, qual foi a regra do salário mínimo? Que não deixa de ser justa, apesar da gente, teoricamente, ganhar menos, mas a gente pode ganhar mais se a inflação ficar... Se o PIB ficar lá embaixo. Exatamente.
Que a regra agora vai continuar a mesma, da inflação mais a diferença do PIB, só que essa diferença do PIB, ela vai se limitar a 2,5%. Ou seja, se o PIB chegou a 1%, você vai receber inflação mais 1%. Se o PIB chegou a 5%, você vai receber inflação mais 2,5%. Então chegou num teto que ela pode ser aumentada. Por quê? Porque o aumento do imposto do salário mínimo, cara, são 12 milhões de salários mínimos, no mínimo, que ele tem que aumentar. Ser ajustado em cima desse valor. Ou seja, o custo do governo aumenta muito. Mas é justo? Justo ou injusto, essa é a regra. Se a gente vai discutir se é justo ou injusto, eu não estou incentivando ninguém, mas a gente vai para a rua pedindo mudança. Exatamente. E proposta de regras melhores. Exato.